Olá, vamos dar continuidade, né, ao conteúdo de física. Está aqui as 5 principais forças da dinâmica que a gente irá estudar. Peso, força normal, força elástica, força de tração ou tensão e força de atrito. São essas 5 forças que nós iremos estudar agora. Vamos começar aqui pela força peso. A força peso é uma força de interação entre massa. Massa atrai massa. E essa força de interação entre massas é chamada de força gravitacional. Então a força peso é a força gravitacional. Porém, é uma força gravitacional bem específica. É uma força gravitacional para corpos que estão próximos à superfície de um planeta, por exemplo, ou de uma lua, ou de um cometa, então de um astro celeste qualquer, entendeu? Que tenha bastante massa. Então, peso é a força gravitacional para corpos próximos à superfície de um planeta, lua, cometa, enfim, certo? E nós determinamos o peso de um corpo através dessa equaçãozinha aqui. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, certo? Peso é igual a massa vezes a aceleração. PMG, igual ao tamanho de roupa, né? Pequeno, médio e grande. Então, como que eu calculo o peso? Tá aqui. Peso, como é um tipo de força, não confundam jamais, galera. Não confundam jamais peso com massa. Não confundam peso com massa. Peso é um tipo de força. Peso é força gravitacional. Peso é força, é medida em Newton. Quando a gente sobe na balança, a gente não está se pesando. Nós estamos medindo a nossa massa, certo? Para medir o peso, eu preciso de um dinamômetro. O dinamômetro é um instrumento de medida que serve para medir força, certo? Então, se eu quero medir o meu peso, eu tenho que usar um dinamômetro. Se eu quero medir minha massa, eu uso uma balança graduada em quilograma, que é o caso que a gente mede a massa, certo? Então, peso, por ser um tipo de força, é medida em newtons. A unidade no sistema internacional é newton. Massa quilograma. G é a aceleração da gravidade. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Galera, a gravidade na Terra é aproximadamente 10. É 9,81 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda para 10, tá? Então, na Terra, se os exercícios não fornecerem o valor de G, é porque você pode considerá-lo como sendo 10. Ok? Isso é peso. Peso é uma força que sempre aponta para baixo. Peso sempre aponta para baixo. Sempre, sempre, sempre. Ok, galera? Então, por exemplo, eu quero medir o peso de um corpo qualquer. Vamos supor que aqui eu tenho uma superfície plana e horizontal. Vou colocar uma caixinha em cima dessa superfície. Essa caixinha possui 3 kg de massa. Essa caixinha tem 3 kg de massa. Qual é o peso dessa caixinha? Qual é o peso dessa caixinha? Como que nós faremos para calcular o peso dessa caixinha? Ó, se nós temos a massa e nós temos a gravidade, vamos considerar a gravidade da Terra, que é aproximadamente 10. Então eu consigo determinar o peso, tá? Eu consigo determinar o peso dessa caixinha. Então, peso é massa vezes gravidade. Então, ó, massa nós temos. Então, o peso dessa caixinha vai ser igual a massa, que é 3 kg, vezes a gravidade local. Vamos considerar a gravidade local como sendo 10. Tá? Gravidade local, estou considerando que seja aproximadamente 10. Então, o peso dessa caixinha não é 3 kg. O peso dessa caixinha é 30 newtons. Esse é o peso da caixinha. Entendeu, galera? Não confundam jamais peso e massa. Por exemplo, no exercício de vestibular. Determine o peso do corpo abaixo. Aí o cara lá na questão vestibular desenha uma caixinha de 3 kg. Aí coloca lá nas alternativas. E a primeira alternativa, letra A, 3 kg. Se o cara não souber o que é peso, vai marcar, vai achar que 3 kg é peso. Quilograma não é peso, galera. Quilograma é massa, certo? Peso é um tipo de força, então peso é medido em newtons. Tem que calcular o peso, certo? Não confundam isso jamais. De novo, não confundam peso
com massa, peso é medida em newtons, unidade medida no sistema internacional é newton, massa é medida em quilograma, também no sistema internacional. Ok, galera? Então, peso é um tipo de força que aponta sempre para baixo. Então, ela é orientada verticalmente para baixo. Então, o peso dessa caixinha vale 30 newtons. Ele está na direção vertical, está na reta vertical e aponta para baixo. Ok? Isso é peso. Vamos para a segunda força, força normal. Não, deixa eu falar mais um pouquinho sobre peso. Por exemplo, a minha massa é 90 kg. Seria possível eu perder peso sem mudar a massa? Galera, é possível eu perder peso sem mudar minha massa. Como que eu faria isso? Perder peso sem mudar a massa? Bastaria eu ir para um planeta onde a gravidade é menor que na Terra. A minha massa, ela nunca muda. Por exemplo, se eu sair da Terra, eu tenho aproximadamente 90 kg de massa. Esses 90 kg não vai mudar se eu for daqui para a Lua, se eu for daqui para Marte. E tanto faz, ou na Lua ou em Marte, a gravidade é menor que na Terra. Então, se eu for para a Lua, por exemplo, onde eu sei o valor da gravidade, que é aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, então lá o meu peso seria menor do que aqui na Terra, certo? Se eu pego a minha massa, que é 90 kg, vezes 1,6, daria um peso menor que o peso aqui na Terra. Vamos fazer esse exemplo só para a gente entender melhor esse conceito de massa e peso? Na verdade, diferenciar, né, esses dois conceitos que vocês devem diferenciar e muito bem, tá, galera? Assim, no dia a dia, não tem problema falar, eu vou subir na balança para me pesar. Mas, cientificamente falando, né, é errado falar, eu vou me pesar se referindo à massa. Tá? Então, ó, a minha massa é de aproximadamente 90 kg. Eu não quero falar 92, é 90 kg. Essa aqui é a massa do professor. A gravidade na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o meu peso aqui na Terra vai valer 900 newtons, né? Massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade. Então, meu peso seria a massa, que é 90 vezes 10, que é a gravidade local. Então, o meu peso na Terra vale 900 newtons. Tá? Meu peso na Terra vale 900 newtons. E se eu fosse para a Lua, onde a gravidade é menor, quanto valeria meu peso? Olha só, galera. Na Lua, a gravidade vale aproximadamente, ó, a gravidade da Lua, vale aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Lá, quanto valeria meu peso? De novo, peso é igual massa vezes gravidade. O meu peso vai ser igual a massa, que é 90. A massa não muda, não esqueçam disso jamais. A massa não muda. Vezes a gravidade local, 1,6. 90 vezes 1,6 dá quanto? Dá 144 newtons. Isso aqui seria o meu peso na Lua. Isso aqui seria o peso na Lua. Isso aqui é o meu peso na Terra. Entenderam, galera? Então, se eu quero perder peso, basta ir para a Lua. Lá na Lua, o meu peso é menor. Mas a massa continua a mesma. Entenderam? Muito legal, cara. Muito legal. Vamos estudar a próxima força, que é a força normal. Vamos lá. Força normal, galera. Então, a força normal é um tipo de força que se manifesta no contato entre superfícies. A força normal é uma força de contato, certo? Então, se eu quero aumentar o valor da força normal, eu tenho que aumentar o contato. Se eu quero diminuir a força normal, eu diminuo o contato. Quero aumentar, aumento o contato. Quero diminuir, diminuo o contato. Então, a força normal é uma força de contato, certo? E essa força é sempre perpendicular à superfície de apoio. A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. É sempre 90 graus em relação à superfície de apoio. Então, por exemplo,
se eu estiver considerando uma superfície horizontal. Então aqui eu tenho uma superfície horizontal. Essas linhazinhas aqui indicam o lado que eu não estou utilizando da superfície. Eu estou utilizando a parte de cima aqui. Então isso aqui é como se fosse o piso. Então aqui eu tenho um piso, vou colocar uma caixinha em cima desse piso. Galera, a força normal é sempre 90 graus em relação à superfície de apoio. A superfície de apoio é o piso. Então o piso exerce uma força contra a caixinha. Essa força que o piso exerce contra a caixinha é chamada de força normal. Essa que é a força normal, certo? Que essa força é sempre perpendicular à superfície de apoio. É sempre 90 graus em relação à superfície de apoio. Por exemplo, se eu quiser deixar apoiada uma caixinha na parede, ou, por exemplo, pegar um apagador. Se eu quero deixar o apagador apoiado aqui no quadro, eu tenho que deixar meu dedo pressionando o apagador contra o quadro, entendeu? Então essa força que o meu dedo está fazendo no apagador está fazendo um contato, faz o apagador entrar em contato com o quadro, certo? E o quadro reage no sentido oposto, certo? Essa força que o quadro faz no sentido contrário é a força normal. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma parede aqui, ó. Aqui está a parede, certo? Aqui é o lado da parede que eu não vou utilizar, estou utilizando esse lado. Vou apoiar uma caixinha na parede. Para essa caixinha não cair, eu tenho que aplicar uma força F qualquer aqui, ó, para essa caixinha não cair. E a parede vai exercer uma força que é sempre contrária, é sempre perpendicular à superfície. Então, a superfície da parede está aqui, ó, 90 graus, é para cá. Então, ó, 90 graus, para cá eu tenho a força normal. Então, a força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Certo, galera? Se eu tivesse um plano inclinado, então, ó, se eu estivesse analisando um plano inclinado, vou colocar uma caixinha em cima desse plano inclinado. A superfície de apoio está aqui, ó, perpendicular é 90 graus. Então, a força normal estaria apontando mais ou menos para cá. Seria a força normal. A força normal é sempre perpendicular à superfície de apoio. Tá, galera? Então, não se esqueçam disso, tá? A força normal é uma força de contato. Força normal é uma força de contato e ela é sempre perpendicular em relação à superfície de apoio. Detalhe, força normal não tem fórmula para calcular. Como que a gente determina o valor da força normal? A gente só consegue determinar o valor da força normal fazendo análise vetorial, tá? Então, através de análises vetoriais, nós conseguimos determinar o valor da força normal. Eu vou passar um exemplozinho bem simples aqui para a gente entender melhor. Vou apagar aqui desse lado. Ó. Tenho uma superfície plana e horizontal. Tenho uma caixinha de 5 kg apoiado sobre esse piso. Quanto vale o peso dessa caixinha? Peso não é uma força que é sempre vertical para baixo? Nós aprendemos peso agorinha. Só voltar o vídeo. Peso é massa vezes gravidade. Como a gente está na Terra, eu vou considerar a gravidade como sendo 10. Então, se eu quero saber o peso desse corpo, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, o peso desse corpo vai ser igual a massa, que é 5 kg, vezes a gravidade local, que eu estou considerando como sendo 10. Então, vai ser 50 newtons o peso desse corpo. Então, o peso desse corpo vai valer 50 newtons. Então, esse peso é igual a 50 newtons. Galera, como essa caixinha
não está nem descendo e nem subindo, ela está simplesmente apoiada ali. Então significa que existe uma força que está mantendo essa caixinha em equilíbrio, que está deixando essa caixinha em inércia, pelo menos na vertical, certo? Que é a força normal, que aponta para cima. Então a força normal vai possuir a mesma intensidade da força-peso para o sistema ter equilíbrio. Para o sistema ter equilíbrio, esse vetor tem que ser em módulo igual a esse. Então, nesse caso, tá, galera? Nesse caso, pelo amor de Deus, não vai generalizar isso. Nesse caso, peso é igual a força normal. Ou força normal é igual a peso. Então, se eu sei o valor do peso, eu sei o valor da força normal. Então, nesse caso, a força normal é igual ao peso, que é 50 newtons. Entenderam? Ó, o que aconteceria se eu pegasse meu dedo, encostasse na caixinha e pressionasse ela para baixo? Não iria aumentar o contato da caixinha contra o piso? Então, se essa força extra que eu estou fazendo aqui em cima da caixinha está aumentando o contato, então vai alterar o valor da força normal. Se está aumentando o contato, vai aumentar a força normal, certo? Ou, se eu pegar a caixinha, tentar levantar ela para tentar desfazer o contato, a força normal vai diminuir. Então, nesse caso aqui, ó, a caixinha está solta ali em cima do piso, não tem nada mais atuando sobre ela. Peso é igual a força normal. Nesse caso, peso é igual a força normal, ou vice-versa. Tá? Muito bonito isso, hein, cara? Muito bonito. Vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica do elevador. Deixa eu apagar tudo aqui e organizar o quadro. Pessoal, quando nós temos o elevador parado ou em movimento retilíneo uniforme, o que vai acontecer com o corpo que está dentro dele? Ó, vamos supor que eu coloquei uma balança que está graduada em newtons, ou seja, isso aqui é um dinamômetro, ele mede força e não massa. Então isso aqui vai medir força, certo? Se o elevador está parado, esse dinamômetro ele vai medir exatamente o peso do corpo, certo? Mas o dinamômetro, ele, no caso a balança aqui, que está graduada em newtons, que é um dinamômetro, ele mede a força normal sobre a plataforma. A balança não mede o peso, mede a força normal de apoio contra a superfície ali da plataforma da balança. Se eu pressionar mais aqui, vai aumentar a força normal, então ele vai aumentar o valor registrado ali na balança. Entenderam? Então, quando o elevador está parado, eu posso afirmar com certeza que a força-peso é igual à força normal que está atuando sobre esse corpo. Força-peso, nesse caso, é igual à força normal. Então, ó, peso, que é vertical para baixo, vai ser igual à força normal, que é vertical para cima. Galera, é muito comum também, só mudando de assunto rapidinho, exercícios falarem que a força-peso e a força normal são forças de ação e reação. Elas não são forças de ação e reação. Por que não são forças de ação e reação? Porque elas estão atuando no mesmo corpo. Elas podem até possuir a mesma intensidade, que é esse caso. Estarem na mesma direção, que é a mesma reta que a reta vertical. E em sentidos opostos. Mas elas não são ação e reação. Tá? Elas não são forças de ação e reação. Então, galera, quando o elevador está parado, ou ele está subindo ou descendo com velocidade constante, ao longo de uma reta, ele estiver em movimento retilíneo uniforme, eu posso afirmar com certeza que a força-peso é igual à força normal. Força-peso é igual à força normal. Então, para esse caso aqui, ó, do elevador parado ou em movimento retilíneo uniforme, eu vou usar essa relação. Peso é igual à força normal. Só isso. Deixa eu pausar e organizar o quadro novamente, para não tomar muito tempo. Bom, galera, nesse caso aqui, ó, aqui o elevador está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Nesse caso aqui, o elevador ou ele está subindo acelerado ou ele está descendo retardado. Tanto faz, para essas duas situações, a equação que a gente vai utilizar é a mesma, certo? Então, o que acontece? Na hora que você entrou no elevador, apertou o botão,
para o elevador subir. Naquele instante que ele começa a subir, ele está acelerando seu corpo. Então, se ele está acelerando seu corpo, ele está aumentando o contato do seu corpo contra o piso dele. Pensa no elevador supersônico, um elevador que ele acelera muito rápido. Então, se você está no elevador, vamos supor que a minha mão é o elevador e o canetão seja uma pessoa. Se o elevador subir muito rápido, então a tendência é essa pessoa grudar mais no piso do elevador. Então, se ela tenta grudar mais no piso do elevador, a força normal tende a aumentar. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o elevador subindo acelerado ou descendo retardado, como seria descer retardado? É descer freando. Então, pensa nesse elevador supersônico. Ele está descendo a velocidade do som. Aí ele começa a frear. Então, ele começa a frear, a tendência da pessoa é grudar contra o piso do elevador. Certo? Por inércia, a pessoa tende a permanecer em movimento. Então, se ele freia, aumenta o contato contra o piso do elevador. Entendeu? Então, esses dois casos aqui, a força normal vai aumentar. Tanto o elevador subindo acelerado ou descendo retardado. Certo? Então, nesse caso, a força peso vai ser menor que a força normal. A força normal vai ser maior aqui. Certo? Nesse caso aqui, a força normal é maior que o peso. Nesse caso, a força normal é maior que o peso. Se a força normal é maior que o peso, vai ter aceleração, né? Está acelerado ou retardado. Então, tem aceleração. Se a força normal é maior que o peso, como que eu calculo força resultante? Força resultante não é um vetor menos o outro? É o vetor de maior intensidade menos o vetor de menor intensidade. No caso, a força normal é mais intensa do que a força peso. Então, força normal, vou colocar aqui do lado, a força normal é maior que a força peso. Se a força normal é maior que o peso, para a gente determinar o valor da força resultante, eu tenho que pegar a força normal menos peso. É sempre o maior menos o menor. Assim, algebricamente falando. É uma soma de vetores, mas algebricamente falando, é uma subtração dos módulos desses vetores. Então, a força resultante seria igual à força normal menos a força peso. Então, para uma situação no qual o corpo está subindo acelerado ou descendo retardado, eu uso essa relação matemática aqui para resolver os exercícios. Tá? A força resultante é igual à força normal menos peso. Tá? Vou fazer vetorialmente o negócio. Ok, galera? Às vezes é necessário desmembrar essa força resultante aqui, tá? A força resultante não é massa vezes aceleração. Às vezes você vai ter que precisar fazer isso aqui, ó. Massa vezes aceleração, que é o FR, é igual à força normal menos o peso. O peso é massa vezes gravidade. Então seria massa vezes gravidade. Às vezes é necessário fazer isso aqui. Tá? Às vezes. Desmembrar a força resultante, né, na sua fórmula e desmembrar o peso na sua fórmula. Às vezes não. Tá? Às vezes você vai desmembrar só o peso e aqui não. Às vezes você vai desmembrar só aqui e o peso não. Para determinar o valor da força normal. Certo, galera? Então a força normal, ela mede um peso aparente. Tá? A força normal é um peso aparente, não é o peso real do corpo que está ali sobre a balança. É um peso aparente. É muito comum nos exercícios, os exercícios pedirem o peso aparente do corpo. Então a gente determina o peso aparente se o elevador estiver subindo, acelerado ou descendo retardado através dessa equação, dessa relação matemática. Ok, galera? Na dúvida, volta e presta atenção, tá? Eu não sei se vai dar tempo da gente resolver exercícios, muitos exercícios hoje não, hein, cara? É muito conteúdo mesmo, tá? Então, vamos para a próxima situação do elevador. Agora, o elevador subindo retardado e descendo acelerado. Eu vou pausar, organizar o quadro para a gente fazer essa situação. Olha só. Essa é a outra situação que pode aparecer. O elevador subindo retardado, ou seja, subindo freando, ou descendo acelerado, descendo ganhando velocidade. Galera, nessa situação aqui, dele subir retardado ou descer acelerado, a força normal tende a diminuir o contato. Olha só, se eu estiver subindo retardado, o que é subir retardado? Subir
diminuindo a velocidade. Pensa num elevador supersônico, ele está indo muito rápido e ele começa a frear. A tendência do corpo que está ali dentro do elevador é permanecer em movimento, por inércia. A tendência do corpo é permanecer em movimento, por inércia. O elevador está parando, então a tendência é diminuir o contato do corpo com a superfície do elevador. Então, se está diminuindo o contato, está diminuindo a força normal. Se diminui o contato, diminui a força normal. A ideia contrária é válida também, o elevador descendo acelerado. O que é descer acelerado? Descer muito rápido, descer ganhando velocidade. Então, se desce ganhando velocidade, também tem a tendência de desfazer o contato. Se tem a tendência de desfazer o contato, vai diminuir o valor da força normal. Entendeu? Então, é essa situação que eu vou explicar aqui agora para vocês. Olha só, galera. Então, o elevador subindo retardado, descendo acelerado. A força normal vai ser menor que a força peso, porque o contato tende a diminuir. Então, nesse caso, o peso vai ser maior que a força normal. Então, aqui tem a força peso e aqui, para cima, a força normal. Então, nessa situação aqui, a força peso é maior que a força normal. O peso, perdão. A força peso vai ser maior que a força normal. Tá? Se o peso é maior que a força normal e o corpo está acelerado, né, está em movimento acelerado, então vai ter força resultante. A força resultante é o valor de uma força menos a outra, se eu estiver analisando vetores. É o vetor de maior intensidade menos o vetor de menor intensidade. Então, nesse caso aqui, a força resultante vai ser igual a peso menos força normal. Um vetor menos o outro. Peso menos a força normal. Então, a relação matemática que nós iremos utilizar para essa situação aqui, do elevador subindo acelerado ou descendo, perdão, subindo retardado ou descendo acelerado, é essa relação matemática. Força resultante é igual a peso menos força normal. Às vezes é necessário desmembrar a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. Que é igual, força resultante é igual ao peso. Às vezes é necessário desmembrar o peso também, que é massa vezes gravidade, menos a força normal. Entenderam, galera? Então, a gente pode utilizar essas relações matemáticas para resolver os exercícios com relação a elevador, tá? E não se esqueçam que a força normal mede o peso aparente, não é o peso real. O peso real é sempre constante. Se a gente tiver... A gente não vai mudar de planeta para fazer essas averiguações, né? Não tem um portal mágico que o elevador, na medida que está subindo, ele muda de planeta. Não existe isso. Ele está no mesmo ambiente ali de gravidade. Então, o peso é constante, o peso é uma força conservativa. A gente vai estudar isso depois, tá? Então, galera, daqui a pouquinho eu vou explicar o resto das forças, tá? Tá faltando força de tensão, força elástica e força de atrito. Ok, galera? Então, até daqui a pouco.